A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 12, que diz assim: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Olha só, consolado pela fé. Paulo, na carta aos Romanos, menciona a palavra fé cerca de 35 vezes nessa carta. Então aparecem muitas coisas que ocorrem pela fé. Aqui, Romanos, capítulo 1, verso 12, Paulo diz que nós somos consolados pela fé mútua, tanto vossa como minha. Então a fé serve para nos consolar. Quero falar de 7 coisas que alcançamos pela fé na carta de Paulo aos Romanos. Apenas 7, há mais, mas nós vamos ficar com apenas 7. Diz aqui, isto é, juntamente convosco que eu seja consolado pela fé. Então a primeira coisa que nós alcançamos pela fé é a consolação. Vamos para uma outra coisa que repete várias vezes na carta de Paulo aos Romanos. Romanos 3, verso 22 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então a justiça de Deus nós alcançamos pela fé, ou seja, pela fé em Jesus, a justiça de Deus se aplica à nossa vida. Justiça essa não nossa, mas que vem de Jesus Cristo. Olha só, isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Para aqueles que creem, ou seja, pela fé, adquire a justiça de Deus. Ainda em Romanos 3, 25, lemos: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nossos pecados são propiciados na pessoa de Jesus. A propiciação significa cobertura, aonde é perdoado. Na arca da aliança, a tampa chamava de propiciatório, é o que cobria a arca. E ali o sumo sacerdote espargia o sangue no dia da expiação. Então nós alcançamos a propiciação pela fé no seu sangue. Então é pela fé no sangue de Jesus que nós alcançamos a propiciação de nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados são cobertos na pessoa de Jesus. Romanos 5:1, texto clássico que cremos que é o tema da carta de Romanos, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós alcançamos a justificação pela fé. Nós alcançamos a justiça de Deus e, consequentemente, a justificação pela fé. É pela fé que somos justificados. E aí temos paz. Poderíamos até dizer que a paz com Deus também vem como resultado da nossa justificação pela fé. Romanos 5:2 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça. A entrada à graça de Deus, ela ocorre pela fé. Olha só, pela qual temos entrada pela fé a essa graça, no qual está firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos a esperança da glória de Deus porque temos a entrada à graça pela fé. Temos essa entrada pela fé a esta
graça. Então a entrada, a porta, nós somos salvos pela graça, mas a porta para entrar a graça é a fé. Romanos 9:30, olha só o que está dito em Romanos 9:30, e não só 9:30, mais versos, diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então a justiça que é pela fé. Somos justificados pela fé, alcançamos a justiça de Deus pela fé e alcançamos essa justiça pela fé. Romanos capítulo 11, verso 20, para encerrar, diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu que estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. E tu estás em pé pela fé. Ficamos em pé é pela fé. Então, 7 coisas que alcançamos pela fé: consolados pela fé, a justiça de Deus pela fé, a propiciação pela fé, a justificação pela fé, a entrada à graça pela fé, a justiça pela fé, e ficamos em pé pela fé. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique na foto, vai no playlist e ali você encontra as pastas, comentário toda a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini.